Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje para continuar um pouquinho sobre os números negativos como nós vimos anteriormente, tá? E quem vai ser a voz de vocês no chat, quem vai acompanhar o que vocês estão dizendo, o que vocês estão perguntando e o que vocês estão respondendo é a Alessandra, né, Ale? Oi, Jonas. Olá, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais uma aula. Alunos, não deixem de participar do chat. Coloquem as perguntas de vocês, porque um dos objetivos é exatamente a gente conseguir sanar essas dúvidas durante a aula. Mas, realmente, e é o que a gente costuma dizer, coloquem no chat coisas pertinentes à aula, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho entre nós que estamos do lado de cá e vocês que estão aí, que são muito importantes para a gente, não é isso, Jonas? Isso mesmo, né, Ale? Então, separe lá, ó, o seu caderno do aluno, lápis, caneta, borracha, um caderno para vocês anotarem, deixarem bem registrado, para vocês tirarem dúvidas com o seu professor, ou se a gente conseguir aqui responder todos vocês, tá? Então, nós vamos continuar a ideia que nós estávamos vendo, né, sobre os números negativos. Hoje, vamos dar uma definição um pouquinho maior e algumas regrinhas, né, que já foram bem estudadas e vocês têm que entender. Então, para vocês, a gente vai começar com uma definição. Então, a ideia de conjuntos numéricos. Então, na tela de vocês eu tenho uma definição bem simples. O que é um conjunto? É uma seleção de números que possuem características específicas e seus agrupamentos, né, os seus grupos, né, e por isso você monta dessa forma o conjunto. Então, por exemplo, conjunto de professores de matemática, eu e a Alessandra e o Osmar. Esse é o conjunto de professores de matemática. Então, vocês podem montar vários tipos de conjunto. Vocês são separados em conjuntos, né? Vocês são do sétimo ano A, do sétimo ano B, sétimo ano C. Então, vocês estão dentro de um determinado conjunto. E dentro desse conjunto que vocês estão vendo, vocês podem ainda ir além. Por exemplo, eu posso falar todos os sétimos anos da sua escola. Então, vocês estão inseridos entre dois conjuntos. Essa ideia de conjuntos vai acontecer também para os números. Eu posso olhar da seguinte forma. Vocês conhecem os números naturais. O que são os números naturais? Tem uma definiçãozinha aí bem simplesinha para vocês entenderem. Então, são todos os números inteiros positivos. Eu coloquei ali, ó, tirando o zero, né? Porque o zero é uma situação à parte aí, né? É um termo nulo, né? Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, podendo contar ou não o zero. Utilizamos o símbolo, né, de naturais, esse N aí, ó, diferentão, né? Esse N a gente utiliza para os naturais, para representar o conjunto dos números naturais. Os números inteiros, que é o que nós estamos vendo, que é essa parte negativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conjunto dos naturais e vou aumentar esse conjunto. Como está na telinha para vocês a definição. São todos os números inteiros, ou seja, positivo, negativo, que é inteiro. Ele não pode ser uma fração, é inteiro, um número inteiro. Então, são todos os números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, menos 80. Pensa num número, menos 37 é um número inteiro. Então, utilizando o símbolo Z, que é essa letrinha, né, nós utilizamos para representar o conjunto dos números inteiros. Bem legal, né, Ale? É super tranquilo, Jonas, e realmente interessante quando a gente fala da relação dos números inteiros no conjunto, principalmente por ele possuir os positivos e os negativos, que ontem, não lembro se foi nessa aula, que estava até sendo comentada aquela ideia da distância, que mesmo negativo ou positivo, a partir do zero, a gente tem a mesma distância. Então, é uma relação muito interessante, mas precisa de atenção, não é, Jonas? Sim, isso mesmo, né? E o que acontece? Esses números aí que vocês vão ver, que vocês precisam prestar bastante atenção, eles são um conjunto. Geralmente, o conjunto nós utilizamos da seguinte forma. Nós fazemos uma circunferência, delimitamos como se fosse um desenho, né? Então, geralmente esse desenho, pensa assim, ó, como se fosse o quadradinho lá da sala ou uma corda, alguma coisa. Então eu tenho aqui, ó, os números naturais, ó, esse N diferente aqui, ó.
Então, eu tenho o conjunto dos naturais aqui. Aí, o que eu faço? Eu peguei esses naturais, então eu penso no 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu pego esse conjunto e aumento. Eu acrescento os números negativos. O que eu vou fazer? Acrescentar, ó, quer ver? Ó, ele faz parte e eu estou acrescentando. E esse é o conjunto aqui, ó, com esse Z diferente também, ó, que legal. Então, ele está dentro. Ou seja, os naturais estão dentro dos inteiros. Ou seja, juntando os dois, eu vou ter todos os inteiros. É como se eu acrescentasse. Como, por exemplo, o Osmar. O Osmar, se ele estivesse aqui hoje, acrescentaria a nós, né, Ale? Isso é verdade. Seria o que a gente chama também de expansão, né? Eu estou expandindo a ideia do conjunto. Mas no caso aqui dos professores, na verdade, ele seria um complemento a essa aula, não é isso? Isso mesmo, né? Então, essa forma com que vocês olham, vocês observam isso daí, é a forma com que eu consigo entender. Então, vamos tentar classificar o número, né? E todo número, então, tem uma classificação. Na tela de vocês, eu vou dar um exemplo. Então, eu tenho alguns números. Então, eu tenho, por exemplo, o menos 37. O menos 37, ele participa de qual conjunto? Ele participa dos inteiros, ó. Tá vendo a letra Z ali? Então, ele participa dos inteiros. O número 54, ele é um número natural. Por isso que tem o N. O 44 é a mesma coisa. Ele é um número positivo, ele é inteiro. Então, todos positivos inteiros, a gente chama aí de natural também. E o menos 12, ele é um inteiro. Então, basicamente, eu classifiquei. Uma dica aí, não necessariamente a forma talvez mais correta de dizer. Ele é positivo inteiro, ele é natural. Se ele for negativo, ele é inteiro. Beleza, Lê? Isso, e aí assim, prestem atenção até na fala do professor Jonas. Positivo inteiro, então ele não deixa de ser um número inteiro ou fazer parte do conjunto dos números inteiros, mas ele é natural, porque ele já vem da estrutura do conjunto dos números naturais. Então prestem bastante atenção nessa leitura para identificar. Ele é natural? Ele é. Mas ele também é inteiro, que é a parte positiva do conjunto, mesmo, não é isso? Isso mesmo, ele faz parte, né? Então, por exemplo, vamos tentar lembrar do 7º ano lá, do 7A e do 7B. Então, por exemplo, vamos pensar que esses números aqui, ó, os naturais aqui, é o 7º ano A. Beleza, o 7º ano A, eu posso ter o 7º ano B, o 7º ano C e assim por diante. O que acontece? O 7º ano A, ele faz parte do grupo do 7º ano, que é o que vocês fazem parte. Então, se você está no A, no B, no C, qual sala você tiver, mas você faz parte do 7º ano. Então, essa é a ideia, essa é a complementação da ideia de conjunto. Vamos tentar uma atividade para testar os alunos, Ale? Vamos sim, eu tenho certeza que eles vão tirar isso daí de letra, hein? Essa daí eu acho também, viu? Então, vamos tentar pensar no seguinte. Vai aparecer na telinha para vocês os números. Então, eu tenho lá na A o 12, o 20, na C, menos 15, na D, 23, na E, menos 47 e na F, o 10. Eu quero que vocês classifiquem naturais e inteiros. Como que vocês vão responder isso? Vai ficar colocando número direto? Não. Você coloca assim, N, quais são os números, Z, quais são os números. Então, pode até abrir parênteses para facilitar, se vocês quiserem, para responder. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o N e quais são os números que fazem parte dos naturais. E o Z, assim por diante. Tranquilo, né, Ale? Tranquilo, e teve gente que já colocou aqui no chat que essa vai ser fácil. Essa vai ser fácil? Pois é, tá aqui. Beleza. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta de vocês, tá bom? 2 minutos, bom trabalho. Jonas, você sabe que nós tivemos várias interações. Eu quero agradecer a presença da professora Marta no chat, que é de Mauá, o professor Cícero, que também é de Diadema. Obrigada, professores. E tem vários outros professores aqui. A professora Cláudia falando que a explicação foi muito legal. Obrigada mesmo. É interessante porque é assim, dentre as respostas, e aí eu estou observando mais a A, mas acontece no restante, né? O 12. A gente tem quem respondeu que ele é natural e quem respondeu que ele é inteiro. Então, por exemplo, o Gustavo, ele disse que os naturais são 12, 20, 23 e o 10. E os inteiros,
menos 15 e menos 47. A Nicole, ela respondeu da mesma forma. A Isabelle disse que a A é natural, B natural, C inteiro, D natural, E inteiro e F natural. W Henrique, nome bonito. Ele disse que o 12 é inteiro, o 20 é inteiro, o menos 15 é natural, o 23 é inteiro, o menos 47 é natural, o 10 é inteiro. Já o Daniel, 12, 20, 23 e 10 naturais, menos 15, menos 47 naturais. Desculpa, inteiros. A maioria respondeu igual o Daniel, mas eu achei interessante, talvez até para comentar, a resposta, por exemplo, que teve mais, viu? Como a do W, que falou que os positivos são inteiros, fazendo um resumo, né? E os negativos são naturais. Tá. Boa resposta. A ideia, mais ou menos, seria essa. Então, todo número positivo é natural. Todo número, colocando aí negativo, seria inteiro. Então, essa ideia dos números negativos e positivos é uma forma de vocês acharem. Só que, eu vou colocar a resposta para vocês de uma definição de como nós pensamos esse exercício. Mas eu vou fazer com vocês umas outras definições. Então, na telinha de vocês vai aparecer então, que todos os positivos são naturais. Então, o 12, o 20, o 23 e o 10 são todos naturais ali. E nos números negativos, o 15 negativo e o 47 negativo, ou menos 15 e o menos 47, são os inteiros dessa equação, dessa atividade. Só que eu posso pensar que também, se vocês tivessem respondido no chat que todos são inteiros, também estaria certo. Lembra a ideia lá do sétimo ano A e o sétimo ano B? Então pensa, você é do sétimo ano A. Vocês fazem parte do sétimo ano? Sim, vocês faz parte, né, de todos ali do sétimo ano. Então, a ideia ali, o positivo, também faz parte. Então, vou voltar aqui na ideia dos naturais. Então, os naturais fazem parte aqui dos inteiros. Então, se vocês quisessem responder todos são inteiros, também estaria certo. Mas vamos tentar fazer uma definição aqui, ó. Então eu vou escrever primeiro todos os naturais. Então aqui, ó, todos os naturais aqui eu vou escrever primeiro. Então os naturais eu tenho todos os termos positivos. Então eu tenho o 12, eu tenho ali o 20, eu tenho ali o 23 e eu tinha ali por último o 10. Beleza? Se eu escrevesse todos inteiros, vocês poderiam colocar só os negativos também. Então, a ideia aqui, ó, todo inteiro, né? Vocês poderiam colocar os negativos. Só que poderiam ser todos os números. Então, os inteiros aqui, eu posso responder como? O 15 negativo e o 47 negativo. Se você fizesse isso, tá certo. Mas o 12 também é inteiro. O 20 também é inteiro. O 23 também é inteiro e também o 10, né, Ale? Então, todos são inteiros. Isso é verdade, que é aquilo que eu estava falando quando o Jonas fez a leitura, né? Para poder fazer a identificação. E aí, eu vou até... Espero que agora a Luísa Issai, ela apresentou a resposta dela, mas, embora tenha essa ideia de que todos eles são inteiros, que ela tenha conseguido tirar essa dúvida em relação aos inteiros, de quais seriam identificados nesse momento como inteiros e como naturais. Jonas, e vou aproveitar. Tem aluno ainda perguntando qual é o assunto da aula. O assunto da aula são os números inteiros, correto? E os profs estão pedindo a habilidade. A habilidade é a quarta do sétimo ano. Nós estamos continuando a aula de ontem, né? É a habilidade 4, é a EF07MA04. Então, é a quarta do sétimo ano, tá? Beleza? Beleza. E Matheus Salles, obrigada por esse retorno, falando que você está entendendo o que está sendo explicado aqui, que para a gente isso daí também é muito importante, tá bom? Que bom, muito importante, principalmente vocês tirarem as dúvidas. Vocês estão vendo a aula aqui, tirem as dúvidas também com o seu professor. Então, o que nós fizemos até agora? Eu apresentei os números negativos,
Vocês viram o que é um número negativo, como a gente pode fazer uma classificação. Já fizemos algumas coisas, né? E aqui eu dei uma onde ele está, em qual conjunto, né? Digamos assim, qual que é a classificação desse número. Partindo dessa ideia, eu vou fazer agora algumas regras, né? Que não são exatamente regras, é uma definição. Vocês podem ver que agora eu vou olhar as operações com esses números. Nós já fizemos algumas, né? Principalmente na aula passada, nós já fizemos algumas operações, mas tentar definir essas operações de uma forma mais clara. Então, na tela de vocês vai aparecer, então, operações com os inteiros. Qualquer adição, subtração e multiplicação com os números inteiros resulta em um número inteiro. Olha que curioso, então, qualquer número que eu fizer ali, adição, subtração ou multiplicação, vai dar um número inteiro. Faltou uma operação, né, Ale? Exatamente. E agora? Qual operação faltou? Você sabe que você me pegou porque eu estava olhando uma dúvida de uma aluna. Então, faltou a divisão ali. Não, eu admito que eu estava olhando a dúvida da aluna, mas eu acho que você consegue até depois falar, porque ela não entendeu O quê? a ideia do porquê o Z. Porque o Z é uma classificação, né? Foi dada uma ordem, né? Foi-se utilizado a letra Z para classificar os números inteiros, tá? Então, na questão ali que eu coloquei para vocês, depois dessa definição do conjunto, por que eu não coloquei a divisão? Por que eu não coloquei esse tipo de operação? Porque se nós colocarmos qualquer número inteiro dividido por qualquer número inteiro, não necessariamente ele dá um inteiro. Vocês vão ver mais para frente isso, mas pode acontecer assim, por exemplo, ó, 1 é inteiro, o 2 também é inteiro. Só que quando eu divido isso aqui, vocês já viram, dá um número decimal. Decimal aqui, ó, não é inteiro, tá? Então, decimal não faz parte do conjunto dos inteiros. E o Miguel, ele pergunta, eu posso usar outra letra para representar esse conjunto ou tem que ser apenas o Z? Tem que ser essa letra Z, essa letra grega aqui, como nós fizemos, tem que ser a utilização da letra Z mesmo, viu, Ale? Tem que ser o Z como o N, né? Nós utilizamos para os números naturais. Mais para frente vocês vão ver outros, tudo bem? Beleza? Agora tranquilo. Então, olhando na telinha de vocês, eu coloquei algumas operações para nós tentarmos entender essa primeira adição e a subtração. Então, eu tenho ali para vocês na tela o seguinte, eu tenho uma subtração primeiro simples, o 10 menos o 7. Todos viram aí, isso aí todo mundo conhece, bem tranquilo, dá 3. O outro, que vocês já viram também, nós fizemos aqui, o 10 menos 7 resulta no menos 3. Essa diferença, lembra que eu pedi para vocês registrarem? Então, essa diferença, que é a subtração, vai resultar no 3 negativo, né? Então, é como se você tivesse diminuindo uma dívida. Então, pensa assim, ó, eu devo R$10 para uma determinada pessoa. Devo R$10 para a Alessandra. Eu pago 7. Eu vou terminar de quitar minha dívida? Não, né? Eu vou continuar devendo 3. Mas acontecem também em outras operações. Na tela de vocês vai aparecer também se eu somasse um número positivo com um número positivo. 10 mais 7 resulta em 17. E se eu unificar dois números negativos? Então vamos voltar na ideia, como eu estava conversando, da Alessandra. Então, eu devo R$7 para a Alessandra e eu devo R$10 para o Osmar. O que está acontecendo? Eu tenho duas dívidas, eu estou aumentando a dívida. Então, toda vez que eu tenho dois números negativos, no caso ali eu fazer essa operação, essa subtração, como vocês estão vendo, eu vou ter, no caso ali, né, se vocês olharem, eu vou ter um aumento, né, digamos assim, dessa dívida. Ou seja, eu vou menos 10, com menos 7 eu vou aumentar para menos 17. Funciona na mesma ideia do positivo, ó. Mais 10 com mais 7, eu vou ter mais 17. Tudo bem, Ale? Tranquilo isso daí, né? Sim, inclusive o que você falou. Então, se eu parar para pensar, me corrija se eu estiver errada. Se eu somar dois números negativos, isso significa que então o resultado será maior ainda, porque eu estarei devendo, seguindo essa ideia do dever, eu estarei devendo
mais, é isso mesmo? Isso mesmo. Essa ideia mesmo de, conforme acontece aí, de você aumentar, né? Por isso que é uma adição, ou no caso, vocês podem olhar se acontecer uma subtração. Então, essa ideia, vocês vão tirar de letra, é bem tranquilo vocês conseguirem fazer isso. Qual que é o problema? O problema é na multiplicação e na divisão. Na telinha de vocês vai aparecer a regra de sinais e tomem muito cuidado com isso. Se vocês conseguirem tirar um print dessa tela é muito importante, porque vocês vão usar isso muito e muito e muitas vezes e é importante vocês frisarem bem nessa regrinha. Eu trouxe para eles, Ale, como surgiu essa ideia dos números, né? Como que veio essas operações. Lá na Alexandria, na cidade do Egito, Diófanto, ele provou, ele mostrou que existia essa operação. Então, ele fazia as contas lá, né? O Diófanto, ele fazia as contas, mas ele não provou. O que aconteceu? Em 1867, Henkel conseguiu provar que dava certo, né? Essas multiplicações e divisões seguindo as regrinhas que eles estão vendo ali embaixo. As regrinhas são as seguintes, eu vou ler como está na tela, mas eu vou explicar o porquê acontece isso. Então, por exemplo, quando eu multiplico dois números positivos, nós já fazemos isso naturalmente, que nem está ali. 10 vezes 7 dá 70 positivo. Então, dois números positivos dá positivo. Beleza. Dois números negativos eu vou deixar por último, que é talvez o mais complicado ali de eu explicar. Na outra coluna, se vocês olharem, toda vez que eu multiplicar um número positivo com um número negativo, ou como nós dizemos, sinais opostos, ele sempre vai resultar num número negativo. Então, por exemplo, eu tenho 10 vezes menos 7. Eu vou encontrar menos 70, ou seja, 10 vezes 7 negativo, eu vou encontrar 70 negativo. Se eu multiplicar menos 10 vezes 7, eu vou encontrar menos 70 de novo. Ou seja, 10 negativo vezes 7 positivo, eu vou encontrar menos 70. Mas como eu posso identificar isso? Ó, vem aqui comigo e tentar entender esse contexto nessa forma aí que nós estamos vendo. Então, por exemplo, eu tenho 10 parcelas de um determinado valor que eu devo. Então, eu devo 10 parcelas de um determinado valor para a Alessandra. No caso aqui, ó, devo 10 parcelas de R$7 para a Alessandra. Você sabe que eu estou adorando essa ideia de você estar me devendo, porque eu acho que depois eu vou realmente cobrar essa dívida. Ah, tá. Então, no próximo exemplo, eu vou fazer o contrário. Então, eu estou devendo 10 parcelas para a Alessandra. O dever, lembra que a gente simbolizou com um sinal negativo? Quanto que eu estou devendo ao todo? Primeiro, eu multiplico os números. 10 vezes 7, eu encontro lá, que nem vocês viram, o número 70. Tranquilo. Aí entra a regrinha. Sinais opostos, né? Positivo e negativo, dá negativo. Então, essa é a primeira. Se eu inverter, eu vou até inverter a posição. Então, eu devo R$10 para a Alessandra e eu tenho que pagar em 7 parcelas. Mesma ideia. Contra aqui, menos R$70. Qual que é uma outra forma da gente encontrar isso de uma forma um pouco mais, digamos assim, literal ou verdadeira? Pensa assim, ó, tudo que é positivo é verdade. Tudo que é negativo é mentira. Eu conto uma verdade e vem alguém falando uma mentira. O que acontece? É mentira. Então, se uma pessoa conta, ela desmistifica a outra. Então, eu posso pensar tanto em positivo quanto negativo. Então, verdadeiro, falso, mantém-se falso. Mesma coisa acontece aqui, ó. Alguém vem contando uma mentira e alguém conta uma verdade, a mentira prevalece. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Tranquilo, Ale? Tranquilo. Beleza. É aquela ideia, né? Sinais opostos. Isso mesmo. Resultado da multiplicação, já que estamos falando de multiplicação, negativo. É isso se a gente pensar Isso mesmo. numa ideia geral? Essa é a ideia mesmo, tá?
E para o próximo, vamos tentar fazer como nós fizemos ali os dois positivos, né? Então, eu tenho 10 positivo vezes o 7 positivo. Isso nós já fazíamos naturalmente. Positivo e positivo mantém, multiplica, encontro 70 aqui. E os dois negativos, que esse é o ponto aqui, né? Aonde nós vamos chegar. Se sinais opostos dá negativo, sinais iguais tem que dar positivo. Essa é uma forma de vocês tentarem lembrar sempre. Mas pensa aqui, ó, olha que legal. Eu conto uma mentira. Aí vem uma pessoa e conta a mentira da mentira. Você não está desmistificando? Então você está contando. Até então, vamos pensar ali, você vai fazer uma verdade. Você não está aumentando essa mentira. Você está fazendo o oposto dela. Então, você está contando a verdade. Posso pensar em negativo. Então, eu tenho aqui, ó, pensa, uma coisa negativa. Com uma coisa negativa, você desmistifica. É o contrário. Por isso que dá positivo. Tudo bem, Ale? É. Na verdade, assim, eu acho que o desmistifica ficou meio, talvez, confuso, Tá. né? Mas, assim, foi o que você disse. Pensando nessa associação que eu tinha comentado, né? Os opostos, se eu estou multiplicando números com sinais opostos, resultado negativo. E aí você falou, multiplicando números com sinais iguais, resultado positivo. Acho que se eles conseguirem lembrar disso, já vai ajudar bastante, né? Isso mesmo, né? Então é uma das formas que vocês podem ver, porque senão a gente fica no muito. Muitas pessoas ficam no menos com menos dá mais, no mais com mais dá mais. E sinais opostos aqui. Então é uma regra, né? Ele foi provado dessa forma, por quê? Porque se você tivesse uma... Aqui é uma multiplicação. A mesma regra vai funcionar para divisão. Se todos os termos fossem divisão, então, regra multiplicação e divisão serve para o mesmo, tá? Nós estamos fazendo para os dois. Tudo bem, Ale? Isso, regra de sinal. Então, pensou em regra de sinal? Lembra de multiplicação e de divisão para o uso delas. Perfeito. Isso mesmo, né? Na tela de vocês vai aparecer uma atividade. Vamos tentar exercitar, tentar fazer isso daí, né? Então, ela está no caderno do aluno, lá na página 67, e essa tabela ela tem mais números, mas infelizmente nós não temos tempo para fazer todos. Então, eu vou apresentar 3 linhas. Uma delas já está feita. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu tenho 2 números, A e B. Então, o A é 8 ali na primeira linha e o B é menos 2. O que eu quero na coluna, na terceira ali, né? Eu quero a adição dos dois. Então, eu tenho 8 com 2 ali, então eu vou tirar, eu vou encontrar 6. Na multiplicação, eu vou usar a regrinha de sinal ali, ó. Positivo com negativo, encontro negativo. Eu vou encontrar ali 8 vezes 2, negativo menos 16, né? E se eu subtrair um pelo outro? Tem mesma coisa, tem que fazer regra de sinal. Então, fiz ali, ó, devo 2, devo 8, eu vou encontrar também ali menos 10. E por último ali é uma divisão, 8 por 2, eu encontro 4, é uma regra de sinal. Mas presta atenção, eu tenho regra de sinal com sinal sozinho. Olha aqui comigo, ó. Vamos prestar atenção sem olhar o número. Por exemplo, menos 10. Então, aqui é uma regra de sinal. Por quê? É como se esse negativo estivesse multiplicando. Então, regra de sinal, sinais iguais, ele é positivo. A mesma coisa acontece se você tivesse outro. Por exemplo, aqui é menos e aqui é mais. Vou colocar o 8 ali que está. Então, eu tenho regra de sinal, mesma coisa, multiplicação. Negativo e positivo, eu encontro negativo. Tá? Tentem sempre lembrar. Opostos, né? Sempre sinais contrários, negativo. Sinais iguais, positivo. Tudo bem, Ale? Tudo tranquilo. Lembrando, isso na multiplicação e na divisão. Isso mesmo, tá? Então, vai aparecer então na tela para vocês. Como esse exercício é um pouco grande, eu vou dar 3 minutos para vocês e a gente retorna com as respostas, tá bom? Bom trabalho para vocês.
Olha, Jonas, a gente já imaginou mesmo que eles não fariam todas e que teriam dúvidas ainda, porque realmente, quando a gente tem esse primeiro contato com a operação, principalmente quando a gente coloca a ideia dos sinais, Aham. causa uma estranheza, vamos colocar assim. Então, nós temos, por exemplo, o Gustavo, ele usou o menos 10 e o 5, fazendo a soma, indicando que é menos 15. A Manuela, 6 mais menos 1 igual a 5. A Lívia, 6. Aqui, do jeito que ela colocou, deu a entender que é multiplicação. Menos 1, 7. A Milena, 6 mais menos 1, 5. A maioria pegou por essa, né? O Vinícius, aí a ideia do sinal, ele colocou 6 mais 1 igual a 5. Talvez tenha sido só a digitação. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, tá? Beleza, vamos tentar fazer. Vou colocar na tela para vocês primeiro, para vocês tirarem aquele print. Não sei se eu, infelizmente, vou ter tempo de resolver todas. Nosso tempo está acabando. Então, na tela de vocês vai aparecer. Tirem um print das respostas. Então, eu vou ter o seguinte. Então, na adição, na segunda coluna, eu vou ter 5. E na terceira linha, na segunda linha, eu vou ter 5, menos 6, menos 7 e menos 6 por último. E aí eu vou ter menos 15, 50, 5 e 2. Vou tentar fazer com vocês todas, mas pelo menos um contexto ali, pelo menos a segunda linha, eu vou tentar fazer todas com vocês. Então, o que eu tenho? Eu tenho os dois números, 6 e menos 1. Então, vamos tentar ver como que é desmistificar essa questão da operação. Primeiro, o que eu tenho? Escreva um número. O que a gente faz? Geralmente nós colocamos parênteses para simbolizar qual que é o número, qual que ele está executando. Eu vou colocar em vermelho qual que é a operação que eu quero aqui. Ó. A operação é a adição. E eu vou escrever em azul quais são os números. Então, o número aqui é 6 positivo, ó, colocando entre parênteses, e o número aqui ó, é 1 negativo. Como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho que fazer uma regra de sinal aqui. Então, toda vez que tiverem dois sinais, um seguido do outro, eu tenho que fazer uma multiplicação. Regra de sinal na multiplicação. Então, eu vou ter 6 positivo, e aqui, ó, regra de sinal oposto, né? Eu vou encontrar menos 1. Como colocaram aí, eu encontro 5. 6 menos 1 dá 5. Tudo bem, Ale? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Eu vou para a multiplicação. Mesma ideia. A multiplicação é o pontinho. Então, a minha operação aqui, ó, tá em vermelho, é o pontinho. Vou colocar os números. Os números são 6 positivo, ó, 6 positivo. E eu vou encontrar aqui, ó, 1 negativo. Aqui é direto. Multiplico os números. 6 vezes 1 dá 6. Positivo e negativos, operações inversas, né? Sinais opostos, né? Então eu vou encontrar aqui, ó, vou até escrever com vermelho, 6 negativo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vou para a próxima. A próxima é uma subtração. Então, vou colocar em vermelho aqui, ó. A subtração é o que está lá. Então eu vou escrever os dois números. O B é 1 negativo, ó, tá vendo? Ele inverteu. Então, o B é 1 negativo. E o A, aqui, ó, é 6 positivo. Regra de sinal de novo. Menos 1 aqui, menos 6 aqui. Aí eu encontro 7 negativo. Para a última, divisão. Então, a operação aqui, ó, divisão. Então, eu encontro o A, que é 6 positivo, aqui, ó, 6 positivo. E o outro é 1 negativo. Regra de sinal. Sinais opostos, negativo. 6 dividido por 1 dá 6. Então, essa é a resposta final. Tudo bem, Ale? Tudo bem. Eles ainda têm dúvidas. Gente, isso daí é normal. É o primeiro contato que vocês estão tendo com operações utilizando números negativos, né? A ideia dos números inteiros. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai tentar sanar isso, né? Isso mesmo, né? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Ale. Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos. Até a próxima aula. Até, tchau, tchau. Continue os estudos.